Quem nunca teve algum problema com relação aos serviços de telefonia no país? Dificilmente você encontra alguém que não tenha nada a reclamar sobre esse setor. Ivete, eu já tenho para reclamar aqui. Você de repente vai na companhia telefônica, recebe as explicações sobre o plano, você faz um plano de acordo com a sua consultoria ali que lhe convém. Passa uma semana, você recebe uma ligação via telefone, claro. Olha, o seu consumo foi demais, nós temos um plano melhor para encaixar. Esses pedidos da companhia são verdadeiros, Ivete? Ou é uma propaganda enganosa? Na maioria dos casos é uma propaganda enganosa. Então a gente tem que estar sempre... Será que a companhia vai oferecer um melhor plano para a economia contra eles mesmos, para o cliente? O que a gente percebe que hoje é uma disputa maior do mercado de consumo, né? Então a gente percebe que as próprias empresas aí têm procurado desenvolver mecanismos de atrair esse consumidor. Mas é preciso que o nosso consumidor sempre seja muito questionador, que ele seja muito atento. Geralmente esses pacotes que nos são fornecidos ou nos são proporcionados, eles têm uma limitação que a gente nem sempre tem o conhecimento, ou quando há o conhecimento de que eu tenho um número limitado de minutos para falar, eu não sei qual que é o valor depois que eu ultrapassar. Então, por exemplo, se dentro do plano for 30 centavos um minuto, às vezes quando eu ultrapassar essa margem, esse minuto vai para R$1 e qualquer coisa. E eu nem sempre sei, né? O consumidor é informado. O minuto do pacote, como passa rápido do minuto que não é pacote, é impressionante, viu? Por isso que o nosso consumidor deve sempre fazer a checagem das suas contas, né, telefônicas, e para que ele faça esse acompanhamento mensal, se realmente ele está extrapolando ou não. Nós já tivemos situações, por exemplo, de o plano do consumidor prever um número X de minutos, ele nem havia ultrapassado esse número pré-determinado aí no plano dele, entretanto ele já estava sendo cobrado em excesso. Então é preciso que às vezes o nosso consumidor se atenha a esses detalhes realmente, questione isso sempre, não aceite de maneira nenhuma. Faça a contestação, anote o número do protocolo. Se isso não confere com o que for contratado, eles devem sim cumprir a oferta. Uma vez que foi ofertado o plano naquelas condições, o consumidor solicite sempre por escrito o seu contrato, né? Que ele tenha acesso a essas informações de maneira escrita. É um direito do consumidor. A gente vê muitas instituições negarem, aí, olha, não fazemos o contrato via telefone, fica tranquilo. Aí nós encaminhamos o seu contrato posteriormente. Então anote sempre o nome do plano. Ivete, que você está contratando. É comum dentro do serviço de telefonia, você recebe ligações das companhias por telefones com código lá do Recife, com código lá de Manaus, e às vezes você quer ligar no 0800 da empresa de telefonia e você não consegue falar. O Procon já verificou esse tipo de situação? Essa é uma situação que nós, em particular aqui em Sinop, temos um número praticamente inexistente de reclamações. Apesar de nós termos uma legislação que diz aí que o nosso consumidor não pode ficar num período de espera por mais de 60 segundos, né, que ele deve ter a possibilidade de o cancelamento já no primeiro menu, quando atendido pelo 0800. Apesar de todas essas possibilidades e, digamos assim, esse amparo legal que o nosso consumidor tem, ele acaba não vindo reclamar o Procon, porque ele acaba se, digamos assim, decepcionando na ligação, e ele acaba que ele não reclama desse serviço do 0800. Mas esses dias só de raiva, você sabe o que eu fiz? Eu vou falar para o telespectador. Normalmente você liga, eles pedem a sua identificação, se brincar seu estado civil, de onde você veio e de que forma. Me liga uma representante dessa empresa querendo falar com o dono da linha. E eu, pois não. Olha, eu gostaria de falar com o senhor Cláudio Alves. Eu falei, só um minutinho que já ele atende. Coloquei o telefone do meu lado e continuei ali atendendo quem eu estava atendendo, irmão. Daí, mais ou menos uns 2 minutos, olha, só um minutinho que ele está chegando. Deixei esperar um pouco, né? Aí depois eu atendi, o seu nome, por favor, a sua identificação. Olha, só um minutinho que a sua ligação está sendo gravada. Até que a pessoa, acho que descobriu que estava sendo também, caiu na pegadinha, né? Quer dizer, pelo menos daí por diante eu nunca mais recebi uma ligação nesses termos. Então, quem sabe o consumidor também possa agir dessa situação para ser mais respeitado. Ou, na sua opinião, qual seria uma atitude melhor do consumidor contra as companhias telefônicas? Reclamar.
reclamar, porque a gente precisa efetivamente fazer esses registros no PROCON. Porque qual é a comodidade dessas empresas? A mudança de estratégias de mercado e a própria alteração nas condutas das empresas, elas passam a ocorrer com a mudança de atitude do consumidor. Então, se eventualmente eu liguei para a empresa, não consigo falar, não consigo ter as informações necessárias, o consumidor imediatamente deve buscar o PROCON. Porque a partir do momento que elas recebem muitas reclamações desses serviços, elas passam a mudar, ter alterações. E enquanto nós não reclamamos, elas vão se acomodando no sentido de que não há reclamação, vamos manter como está. Então, assim, é importante, por exemplo, é o que eu coloquei há um momento atrás. A questão de, eu vou lá reclamar por R$12 a mais que veio na minha fatura. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. R$12. A cidadania tem preço? Nenhuma. Nós já tivemos casos no PROCON, por exemplo, de alguma diferença de valores de R$1, R$2, e o consumidor ir lá indignado e reclamar. Por quê? Porque é direito dele. E é importante você, como representante do PROCON em Sinop, dizer para a sociedade, né? Vocês lá não estão olhando valores, e sim a atitude, né? Com toda certeza. Por quê? E é isso que nós precisamos despertar no nosso consumidor. Talvez para mim seja R$1, para você seja R$1, mas na gama de clientes que esses fornecedores têm, represente aí R$100 mil. Olha, essas companhias mil telefônicas que nós estamos falando aqui, é bom que a sociedade saiba. Eles existem verbas orçamentárias sobre os possíveis problemas, ou seja, eles agem de má fé, sabendo que vai ter problema. Então é importante que a pessoa reclame o PROCON no exercício de cidadania, né, Ivete? É muito importante. E a gente vê o descaso dessas empresas ainda, né? Então a gente percebe na própria lida do nosso cotidiano, nos PROCONs, a gente percebe que há, por exemplo, um preposto para toda a região norte do estado do Mato Grosso. Isso é absurdo, é uma coisa absurda. Impossível. Né? E aí eles querem que nós enquanto PROCONs, adequemos a nossa agenda para que eles possam suprir todas as necessidades dos PROCONs. E aí, numa dessas visitas, eu digo indecorosas, né, para mim, porque é indecoro isso, mas veja bem, nós queremos aí atender o consumidor e é preciso que vocês nos deem a possibilidade. Sim, nós vamos dar a possibilidade, desde que você também cumpra a sua parte, porque a regra ele nem vira ao PROCON. O tempo não é ele, né? Exato. Faz, né? O nosso consumidor deveria ser respeitado ao ponto dele não necessitar do PROCON. Né? A gente está lá sim para ajudá-lo, mas a boa empresa, e hoje é preciso que os nossos consumidores saibam disso, o maior patrimônio de uma empresa é o consumidor. Porque o que nós fazemos é mudanças de paradigmas de mercado. A nossa escolha de comprar da empresa X em detrimento da empresa Y vai determinar a falência ou a sobrevivência dessa empresa. O processo no PROCON é demorado, Ivete? Não. No nosso PROCON, aqui em Sinop, nós temos aí um período de 30 dias, entre a abertura da reclamação e até a audiência ou a resposta da CIP. É o período de 30 dias. Eventualmente, se não houver acordo em audiência, abre-se um prazo ainda de defesa para a empresa de 10 dias. Ok. Você confere esta e outras entrevistas em nosso site, claudioalvessemcensura.com.br. Nos acompanhe também pelo nosso perfil no Facebook. Fique com a gente, voltamos já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. Até 2001, para ter o benefício da meia entrada, o estudante devia apresentar um cartão emitido pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, chamado popularmente de Carteirinha do Estudante. Com uma medida provisória do governo federal, quebrou o monopólio da UNE e, desde então, qualquer associação, agremiação estudantil ou estabelecimento de ensino pode emitir a carteira de estudante, que pode ser apresentada para pagar apenas metade do preço nas bilheterias.